A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, boa noite a todos. É bom estarmos juntos na casa do Senhor.
para bendizer o teu santo nome. E vamos agora ao momento da palavra. Você que está em casa agora, no sofá, na cadeira, juntamente com a sua família, que você possa abrir a tua Bíblia ou então o celular, seu smartphone, e vamos ao Senhor aí na palavra. Mas antes de tudo, vamos ao Senhor um momento de oração, né? Já ouvimos os louvores e agora vamos aí um momento de oração. Nosso irmão Fernando está de volta aí, se recuperou, né, de uma gripe, né, meu irmão? Está aí, graças a Deus, firme e forte, juntamente com a sua esposa, e também a nossa irmã André está com a gente aí para cantar. Vamos ao Senhor uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, graças te damos, Senhor. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez poder te servir. Obrigado por estar aqui, Senhor, na tua casa, juntamente com os irmãos, para bendizer o teu santo nome. O Senhor é santo, santo e santo. E é no nome poderoso de Jesus Cristo que nós pedimos que nesse momento, Senhor, que vamos compartilhar da palavra, que a tua palavra, Senhor, chegue até a casa dos nossos irmãos, até o coração, e que o Senhor possa falar poderosamente com cada um de nós, Senhor, e que essa palavra alcance pessoas de longe, pessoas de perto, pessoas que precisam ser uma palavra de direção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, me use, Senhor, como uma ferramenta, como um instrumento. Os meus lábios possam, Senhor, em nome de Jesus Cristo, falar da tua palavra com propriedade. No nome poderoso de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos também por todos aqueles que são enfermos, por todos aqueles, Senhor, que devido, Senhor, a essa crise, devido a essa pandemia, perderam o seu trabalho, estão com dificuldade, Senhor, no comer, no vestir, no se alimentar, nas necessidades básicas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa continuar cuidando de todos nós, Senhor. Nós continuamos acreditando na tua palavra, na tua provisão, na tua proteção, no teu direcionamento, Senhor. Tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia da nossa cidade, tenha misericórdia dos governantes, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa levantar homens tementes ao Senhor, que amam a tua palavra, e que a nossa sociedade possa ser uma sociedade mais justa, mais íntegra, mais honesta, Senhor, e que eles possam governar verdadeiramente para aqueles que mais precisam, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos este culto. Receba, Senhor, os nossos louvores, a nossa oração, e no momento da palavra agora, que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, é que oramos agradecidos. Amém. Queridos, eu estou com um pouco de tosse, mas é mais pela questão do tempo seco mesmo. Hoje o nosso assunto é sobre unidade. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Salmo 133, versículo de número 1. São 3 versículos apenas que nós vamos meditar. E eu conversava com os irmãos aqui, eu quero ser mais rápido, né? Eu quero ser mais ali, ir direto ao assunto, para que possamos aí ter propriedade na palavra do Senhor e também ter o nosso culto, mas não se estender tanto assim, porque eu sei que alguns irmãos na live têm dificuldade de se concentrar, então eu sei que pode perder um pouco na qualidade. Aí eu vou falando e o pessoal não consegue assimilar. Bom, a palavra de Deus diz assim, na minha versão, eu estou lendo aqui na Bíblia a palavra-chave, que diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Glória a Deus. Queridos, o Salmo é bem conhecido, todo mundo já conhece o Salmo. Esse Salmo propriamente dito que eu li agora, ele faz parte de 15 salmos, que nós chamamos de salmos de peregrinação, ou salmos de romagem, ou cântico de degraus, ou cântico de ascensão, que vai desde o Salmo 120 até o Salmo 134, computando então 15 salmos de peregrinação, de cânticos, de romagem. E esse salmo também faz parte da última sessão. Nós sabemos que o livro de Salmos ele é composto por sessões. Nós temos sessão 1, sessão 2, ou livro 1, livro 2, 3, 4 e 5. Indo ali de Salmo 101 a Salmo 41, de Salmos 42 a Salmo 73, Salmo 73 a Salmo 89,
Salmo 90 a Salmo 106 e de 106 até o Salmo 150. Então, como nós lemos o Salmo 133, ele faz parte da última ascensão, do último bloco, do último livro que compila aí esses salmos de peregrinação. E hoje eu quero falar sobre a unidade na igreja. E esse salmo ele vai falar sobre, ou vai revelar sobre o sentimento que Davi teve quando retomou o seu trono. Eu não quero aqui entrar muito no contexto, mas só para a gente entender, Davi, ele é chamado, Davi se torna um homem segundo o coração de Deus, devido às coisas que Saul fez. Davi é chamado. Só que Davi é ungido por Samuel como rei, só que ele demora para poder assumir o reinado, o seu trono. E aí, para a gente ganhar tempo, lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 5, versículo 1, vai dizer que Davi se tornou rei sobre todo Israel, isso é, sobre as 12 tribos. Tem mais uma tribo aí, tá, mas não é o nosso assunto. Ou seja, Davi de fato, no segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 1, ele agora então ele assume todo o reinado, não só em Judá, mas em todo o território ali de Israel ele se torna rei. Só que no capítulo 15 do segundo livro de Samuel, o seu filho Absalão, houve ali um episódio, houve um desafeto, teve uma questão ali de um incesto que aconteceu, etc e tal, e o Absalão ele se revolta contra o reino do seu pai, e aí ele assume o reinado. Davi ele foge, indo para Judá, e lá no capítulo 19 do segundo livro de Samuel, Davi ele retoma, por exemplo, eu vou ler aqui, vamos aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 19, versículo 11, diz assim: Então o rei Davi enviou a Zadok e a Abiatar, sacerdotes, dizendo: Falai aos anciões de Judá, dizendo: Por que seríeis vós o Altíssimo em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque a palavra de todos o Israel chegaram ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? E Amasa direis: Porventura, não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus e outros tantos, se não fores chefe do arraial diante de mim, para sempre em lugar de Joabe. Assim moveu o coração de todos os homens de Judá, como de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo: Volta tu com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou até ao Jordão, e Judá veio a Gilgal, para ir encontrar-se com o rei à outra banda do Jordão. E apressou-se a Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. Então veja que Davi ele retomou o reinado, o próprio pessoal pediu para ele voltar, para ele retornar. Então ali o Davi ele retorna e volta a governar Israel. Então esse salmo está expressando sobre a questão da unidade. Quando foi que ele escreveu? Alguns vão até dizer que foi Neemias que escreveu, mas eu fico aqui com Davi, porque tem uma característica muito peculiar. Porque quando há divisão no reino, na casa, na família, é muito complicado de se conviver. Então é um salmos que nós lemos bastante. Muitas pessoas fazem congresso, por exemplo, de obreiros, para ter união, etc e tal. E aí no versículo de número 1 diz assim: Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Olha a importância que o salmista aqui está dizendo, que para ter união, ou se tem união, a casa que tem união é agradável e é bom. Ó quão bom e quão agradável, quão suave. Nós sabemos que a palavra bom aqui, ela significa tov no hebraico, uma palavra muito usada e muito conhecida lá em Israel, por exemplo. Quando você vai falar em bom dia, é boker tov. Quando vai falar boa tarde, é erev tov. Quando vai falar, por exemplo, boa noite, laila tov. Então é muito usado. Quando Deus está criando os céus e a terra, no capítulo 1 de Gênesis, ele usa bastante essa expressão: e viu Deus que era bom. Essa palavra bom ou boa aparece ali como tov. E viu Deus que era muito bom, tov meod. Então é uma palavra muito
usada, muito utilizada em Israel. E aí o texto vai dizer o seguinte: é bom, ou seja, é tove, é bom, né, que os irmãos vivem em união. E suave, aqui a versão que eu estou usando traz a palavra suave, mas em algumas versões, ou você que está lendo aí na sua casa, ou você que está lendo no seu smartphone, pode aparecer como agradável ou como doce, né? Eu gosto quando coloca a palavra agradável, no sentido de que conviver, a convivência, a comunhão com os irmãos, ela precisa ser boa e ela precisa também ser agradável. E aí aparece aqui os irmãos no plural, por exemplo, a palavra que aparece aqui, a palavra ahim, que significa irmãos no plural. Então tem que ser bom, tem que ser doce, agradável, que nós como irmãos vivam, o verbo aqui shevet significa morada, que os irmãos convivam, estejam em união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade. A palavra errada aqui é a palavra unidade ou união. Então, para ter uma boa comunhão, ou para os irmãos ter comunhão, precisa ser bom, precisa ser agradável. Olha a importância, por isso que Jesus Cristo, você que está com a Bíblia em casa, por isso que Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 12, hoje é quarta-feira com cara de domingo, né? Ou com cara de segunda também, porque ontem foi feriado. Mas Mateus capítulo de número 12, olha que interessante, versículo de número, deixa eu ver aqui, Mateus, isso, 12, 25. Vamos ler a partir do versículo 22, diz assim: trouxeram então um endemoniado e cego e mudo, e de tal modo o curou, que cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que precisa haver unidade. Ninguém é nada sozinho. Hoje nós estamos aqui para aprender sobre a comunhão, sobre a unidade. Hoje nós estamos vivendo momentos de ostracismo, de pessoas que estão se isolando, de pessoas que estão congregando sozinho. Nós temos aí uma avalanche de desigrejados que por algum motivo se decepcionou com a igreja, com o pastor, com o estilo da música, com a cor da igreja. De alguma forma se isolaram. E isso não é bom para nada. Quando tem racha, quando tem ruptura em algum sistema, ou uma casa, ou um ministério, é muito ruim de conviver. É muito ruim de crescer, não cresce. O próprio Senhor Jesus está dizendo o seguinte: olha, toda cidade, toda casa, todo reino que permaneceu, que estiver dividido, não subsistirá, ou seja, não vai existir, não permanece. Quando há divisão dentro da casa, fica muito difícil, por exemplo, no relacionamento. A mulher pensa de um jeito, o marido pensa de outro, os filhos pensam de outra forma, ninguém chega num consenso. Aí começam as brigas, as desconfianças, o afastamento, o esfriamento, aí vem a ruptura de fato, aí vem o divórcio e tal. Olha como é que está o nosso Brasil, vamos falar do Brasil. Olha como é que está o Brasil, essa ruptura. O judiciário não conversa com o legislativo, com o executivo. Está uma divisão, uma ruptura, e eu não quero aqui trazer um juízo de valor, quem está certo e quem está errado, não. Eu só estou dizendo que é ruim para os negócios, é ruim para a nação, é ruim para os menos favorecidos, que depende desses homens, para sobreviver, para poder comer. A economia está travada, o PIB não vai crescer, a nação não vai crescer. Vai haver fome, vai haver desgraça, vai haver depressão, vai haver ataques, vai haver um monte de coisas ruins. Por quê? Por causa da divisão. Olha como é que a divisão é complicada. E é por isso que vem o salmista aqui trazer essa oportunidade hoje para a gente de ler e entender que assim como Davi tinha a cabeça, que agora ele retomou o seu trono. E aí ele expressa que é preciso ter a união, porque tribos divididas não vale a pena. 12 tribos e cada um falando uma coisa não vale a pena. O que adianta ser 12 tribos sabendo que existe um só Deus?
Eles brigam entre si, eles se dividem. Depois aconteceu aí a ruptura em 722 antes de Cristo, que Israel foi aí sitiado, foi levado, foi deportado pelo rei da Assíria. Depois vem a sua irmã Judá, o reino do sul, e também foi levado, ou seja, rupturas de reino. O reino foi dividido ali depois de Salomão, e aí não cresce, aí para. Uma igreja também dividida não cresce, não prospera, não vai adiante. Por quê? Porque alguns irmãos não conseguem pensar diferente, alguns irmãos não conseguem dialogar diferente. Então você que está em casa, você que está me ouvindo, você que está me assistindo ou vai me assistir depois pelo YouTube, entenda que se houver divisão, se houver intrigas, se não tiver um consenso, é muito difícil da coisa prosperar. Volto a dizer, o nosso Brasil vai demorar para se recuperar. Por quê? Por causa da divisão. Partidarismo. É por isso que eu gosto da política dos Estados Unidos. É apenas dois partidos. É democrata e o outro, eu esqueci o nome agora. Como? Republicano. Obrigado, irmão Fernando. Democratas e republicanos só. Aqui não, aqui é uma mescla, é um monte. É partido para dar em doido. E aí existe essa ruptura. Então, queridos, tudo que é dividido, tudo que tem divisão, não prospera. Por exemplo, vamos abrir em Provérbios. Olha aqui o livro de Provérbios, que foi escrito pelo um dos homens mais sábios que a terra já teve, que é o rei Salomão. Provérbios 18, versículo 1. Olha como é que é. Você pega Salmo 133, paralelo com Provérbios 18, diz assim, na minha versão: quem busca seu próprio desejo, ou seja, busca seu próprio desejo, aquele que se separa e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ou na outra versão, aquele que busca isolamento, busca o seu próprio conhecimento, é ruim. Ele se isola, é um ostracismo. Você já ouviu pessoas, ou você conhece pessoas que pensam assim: bom, eu não vou mais nessa igreja, eu não canto mais esses louvores, eu não vou fazer parte mais dessa igreja, dessa comunidade, desse segmento. Por quê? Porque eu não concordo. E aí é difícil, porque na empresa você não concorda com muitas coisas, e mesmo assim você permanece no trabalho, ou não. Ou você vai chegar lá: eu não concordo que tem que entrar às 6, então me manda embora. Será que a gente tem essa atitude? Você chega na academia e fala assim: ó, a partir de hoje a academia só pode ser assim, assim, assim. Você vai deixar de fazer? Não. Ou seja, a gente se molda nos padrões do mundo, mas quando se fala da fé, quando se fala da casa de Deus, não, pensou diferente, falou diferente, escreveu diferente, pregou diferente, pensou diferente. Aí é motivo de divisão. E quando há divisão, meu irmão, é difícil. Não pode haver divisão. Por isso que o salmista: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, permaneçam em união. Precisa ter. Olha, por exemplo, o caso da igreja de Atos, capítulo 4, versículo de número 32. Eu acho que eu vou ler. Eu estou tentando correr aqui, mas eu vou ler. Atos capítulo 4 é o início da igreja, o crescimento da igreja. Atos 4, versículo 32 diz assim: e era um só coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos ele havia abundante graça, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. União, o crescimento da igreja. E se você continuar lendo o livro de Atos, vai dizer que a igreja crescia dia após dia, no poder e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Cada dia era agregado irmãos na fé. Por quê? Por causa do testemunho, da união. Olha como é que eles pensam, olha como é que eles agem, olha a fé, olha a postura, olha a pregação, olha no servir. Ninguém é maior do que o outro, ninguém julga ser maior do que o outro, mas todos sentam em uma única mesa, comem do mesmo pão. Ninguém está com roupa diferente, é o mesmo pensamento. Aí a igreja cresce, e a igreja estava crescendo naquele contexto.
Mas quando há divisão, meu irmão, quando existe divisão, aí aquilo que estava crescendo, ou aquilo que está crescendo, começa a criar ruptura. Você já viu algum vaso com rachadura reter água? Alguém aqui já viu? Você tem um vaso, você tem um copo, mas ele está com uma pequena trinca. Retém água ou não retém? Começa a vazar. Por quê? Porque tem uma ruptura, tem uma trinca, tem um rasgo. Então precisa ter unidade. E aí quando eu falo de unidade, eu estou falando da unidade da igreja de Atos, que começou a crescer. Depois vem em Atos 8 a perseguição, e aí a igreja vai crescendo mais ainda. Aí depois vem o apóstolo Paulo com as viagens missionárias, e a igreja vai crescendo e tal. E aí a igreja de Corinto, uma igreja que experimentou todos os dons. Depois lê a carta de Paulo aos Coríntios, que você vai ver que era uma igreja que tinha experimentado todos os dons espirituais. Olha que interessante. Mas era uma igreja dividida, era uma igreja de partido, era uma igreja de facção, era uma igreja carnal. E aí, como é que pode uma igreja em Cristo, que provava dos dons, que foi ali praticamente doutrinada pelo apóstolo Paulo por 1 ano e 6 meses, 18 meses por Paulo, está lá no capítulo 18 de Atos, salvo engano, que Paulo passou ali 1 ano e meio doutrinando e ensinando. Eles receberam, eles aceitaram Jesus. Não estou aqui tirando os méritos deles, eles aceitaram. Mas com o passar do tempo, quando nasce no coração partidarismo, isso é ruim, irmão Flávio. Quando deixa entrar a carnalidade no coração, e aí nós começamos a criar pequenos deuses. Parece estranho eu falar isso daí, mas é verdade. Qual foi a encrenca da igreja de Corinto? É que Paulo está recebendo uma carta: olha, eu estou ouvindo que há entre vocês divisões, contendas. Quando um diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, outro diz eu sou de Cefas, outro diz eu sou de Cristo. Ou seja, existe uma divisão, uma ruptura, e a igreja se tornou algo fragmentado, está dividido, e se continuar assim, ela não vai prosperar, ela não vai adiante. E nós precisamos falar, querido, você que está em casa, ouça essa pregação e coloque no seu coração, e você que está aqui também, precisamos de unidade. O nosso congregar precisa ser bom, precisa ser agradável diante dos olhos de Deus. Precisamos tirar toda a meninice, todos os milindres, toda a infantilidade, todas as indiferenças. Eu posso pensar diferente de você, você pode pensar diferente de mim, mas aquele que nos une é maior do que aquele que nos separa. Não podemos deixar as nossas questões pessoais, isso é pensamento mesquinho, porque existe um só Deus e um só Senhor. Mas quando há divisão, quando há ruptura, cada um está para um lado, cada um está para o outro, não existe um afunilamento na fé. Você vai falar de coisas espirituais, uma parte não entende, a outra parte vibra, e a outra parte não está nem aí, fragmentado. Porque veja o crescimento da igreja de Atos, capítulo 4. Todos traziam e depositavam aos pés dos apóstolos, ou seja, da liderança, naquele contexto. E hoje, quando nós pedimos, por exemplo, para alguns irmãos, ou todos os irmãos, ou toda a comunidade, porque a nossa igreja chama comunidade, vai vendo. Nós pedimos, não estamos aqui colocando algo obrigatório. Quando nós falamos assim no grupo, irmãos, aquele que dispõe de um pouquinho mais de alimento, que recebeu uma cesta básica, ou dispõe de um pouquinho mais de um valor, ou que vai no supermercado, compra um pouquinho a mais e traz. Alguns irmãos, eu confesso, trouxeram, uns mais, outros menos, não importa a quantidade, mas trouxeram, ouviu a necessidade da igreja, ou seja, pensou como comunidade. Pensou que tipo assim, como eu posso estar feliz, como eu posso estar diante da minha mesa comendo, sabendo que outra pessoa da minha comunidade, da minha casa, que eu chamo de irmão, que eu abraço, esteja precisando de algo, como é que eu posso dormir tranquilo? Então eu vejo que existe uma manifestação por parte de alguns irmãos, e por parte de outros, nem sinaliza, nem chama no particular, e aí vai um puxãozinho de orelha mesmo, porque nós somos comunidade, dizemos que temos um só Senhor, que o nosso Senhor Jesus Cristo é nosso Senhor, mas na hora de sermos comunidade na prática, a gente deixa a desejar. Por quê? Porque talvez você está pensando de forma unificada, e aí cai naquilo que Provérbios 18 está dizendo: aquele que se isola busca a sua própria sabedoria, o seu próprio interesse.
Não pode ser assim. A igreja de Corinto se tornou uma igreja carnal, porque começou a ficar dividida. E uma igreja dividida, ela não vai adiante. Por exemplo, quando você lê capítulo 11, na primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 11, versículo 17, você vê que há divisão, e eu mostro para você. Por que tem, pastor, por que tem divisão? Porque tem mesmo, no capítulo 11, no versículo 17, olha o que Paulo está dizendo. Numa igreja que ele fundou e que ele doutrinou. Versículo 17 diz assim, no capítulo 11 da primeira carta do apóstolo Paulo: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Ele está dizendo assim, olha, eu não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor. Olha só, vocês estão se juntando não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Até tudo bem. De sorte que quando vos juntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porquanto, comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer ou para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Olha o puxão de orelha que Paulo está dizendo. Quando vocês estão se reunindo, não tem harmonia, não há ritmo. Quando vocês se juntam, não tem comunhão. É o que? Não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo Paulo. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajunteis não para melhor, senão para pior. Porque há dissensões no capítulo 18, porque há dissensões. Então veja aqui no capítulo 11, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, versículo 17, está dizendo que existe divisão. E se você ler toda a carta, desde o capítulo 1, você vai perceber que tem realmente divisões, ao ponto ali de irmãos levar outros a juízo, de filho pegar a mulher do pai, é um rolo, de divórcio, separação e tal, é um rolo mesmo. Capítulo 11 aqui, para a gente ganhar tempo, tem divisão. Aí no capítulo 12, olha como Paulo ele cadencia o assunto, e é importante o que Paulo está tratando. Ele fala no capítulo 11 de divisão. Aí no capítulo 12 ele vai falar sobre unidade. Unidade do que, pastor? Unidade do corpo de Cristo. Porque no capítulo 12 vai falar dos dons espirituais. E aí, para a gente ganhar tempo, eu não vou ler todo aqui o capítulo 12, que é extenso, mas capítulo 12, versículo 12 diz assim, preste atenção. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livre, e todos temos bebido de um Espírito. Então veja aqui que pode ter vários povos, etnias, e não importa se é servo, se é grego, se é bárbaro, se é livre, é um só Espírito, um só corpo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muito. Ou seja, o corpo é composto de membros. Aqui vai falar sobre anatomia e vai fazer uma analogia. Onde eu parei, versículo 13, porque nós todos fomos batizados em um Espírito. Versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvidos, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou colocou os membros no corpo. Aqui é fantástico, versículo 18. Mas agora Deus colocou, introduziu os membros no corpo, cada um deles como quis. Então a ideia de congregarmos, de estarmos na mesma igreja, na mesma comunidade, na mesma fé, foi Deus que colocou. Nós somos membros individuais, mas quando ajuntamos, fazemos parte de um corpo. Versículo 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes,
os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Veja, para não desprezar ninguém. Para não desprezar ninguém. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não tem necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidados uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorro, governos, variedades de língua. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e vos mostrarei um caminho mais excelente. Isso é o capítulo 12. Capítulo 11 tem a divisão. Capítulo 12, Paulo está dizendo que precisamos ter unidade no corpo de Cristo, e cada um individualmente é um membro, mas junto somos ou fazemos parte do corpo de Cristo. E desde o menor ele precisa ser honrado, porque não há diferença, porque todos são importantes dentro do corpo. E aí no versículo, ele acaba o capítulo 12 dizendo que tem um caminho mais excelente. Qual é o caminho mais excelente? Ou seja, não existe uma família, não existe uma casa, não existe uma comunidade, não existe uma igreja que esteja dividida e possa prosperar. Para isso, para quebrar essa questão dessa ruptura, porque onde há amor, fraternidade, há crescimento. É por isso que Paulo entra no capítulo 13 dizendo o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Aí ele vai começar a falar sobre o amor fraternal um com o outro. Nós precisamos ter amor um com o outro, senão não vai funcionar. Nós podemos ter vários dons, podemos ser uma igreja que tem apóstolo, que tem ali dom de profecia, dom da cura, de interpretação, de variedades de línguas, etc. e tal, mas se não tiver amor, não vai adiantar. A comunidade é definida pelo amor. Olha como essa igreja se comporta. Olha como é que essa igreja, eles são unidos. Eu me lembro de uma ação social que nós fizemos na casa da irmã Isabel, lá no Santa Bárbara, onde nós fizemos um verdadeiro mutirão na casa dessa irmã. E só para resumir, ao final nós alugamos caçamba, enfim, fizemos um bom trabalho ali, como uma igreja, como um corpo unido. E no final, os vizinhos que não são cristãos, eles olharam e disseram assim: meu Deus, que trabalho maravilhoso, que igreja linda. De qual igreja vocês fazem parte? Testemunho. Agora, quando não há união, quando não tem unidade, que é a proposta do Salmo 133, ó, quão bom e quão agradável, que doce é que os irmãos permaneçam, vivam, estejam em unidade, em união. Se não for assim, é por isso que Paulo diz aí no capítulo 13 de Coríntios: tem que ter amor, porque o que faz eu suportar o outro, a opinião do outro, o jeito diferente do outro, porque, meu irmão, viver em comunidade é muito diferente, lidar com pessoas que pensam diferente é muito complicado. E o que nós podemos fazer para superar as indiferenças? O amor, porque o amor não suspeita mal, é o que Paulo está dizendo. O amor não ensorbebece. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo padece. Em nome do amor, nós tornamos a igreja de Cristo, porque o amor de Deus está derramado nos nossos corações, porque nós temos amor. Então, em nome do amor, eu perdoo meu irmão, eu perdoo minha irmã, eu sou perdoado. Em nome do amor, da unidade, da comunhão, eu aceito a indiferença. Você pensa diferente de mim, mas nós temos um só Deus, nós fazemos parte de um corpo. Você é
Filipenses, Paulo vai continuar Filipenses capítulo 2. É interessante esse texto que diz assim, carta do apóstolo Paulo a Filipenses, capítulo 2, versículo 1, diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, ou seja, completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O que Paulo está nos ensinando? Sobre unidade, sobre fraternidade, sobre comunhão. E aí o escritor aos Hebreus, capítulo de número 13, vai dizer o seguinte, Hebreus 13, versículo 16. Olha o que ele vai dizer: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Olha aí que interessante. Então veja, queridos, nosso texto base é Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, que vivam em unidade. Isso define a nossa igreja. Isso precisa delinear os nossos passos. Eu preciso chorar com quem chora. Eu preciso me alegrar com quem se alegra. Eu preciso caminhar com quem pensa diferente. Eu preciso amar aqueles que me aborrecem. Isso faz parte, nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. E quando isso não acontece, tornamos uma igreja fria, uma igreja desonesta, uma igreja fragmentada, uma igreja com ruptura, uma igreja que cada um pensa de um jeito, cada um fala de um jeito, se torna como as 12 tribos, fala de uma forma diferente. Nós temos que ser diferentes. Vamos voltar para o nosso texto base, que é Salmo 133. No versículo 2 ele diz assim: é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Olha aqui o que o salmista está nos ensinando. A gente só leu o versículo 1, né? Mas vamos ler o versículo 2 e 3 também, que é uma lição muito importante. Viver em comunidade, viver em união, deve ser bom e deve ser agradável. Aí o salmista está explicando, é como, isso aqui é uma explicação, como o quê? É como o óleo precioso que é colocado sobre a cabeça, certo? E que desce sobre a barba de Arão, porque Arão é a figura religiosa. Arão aqui é a ideia aqui que ele é o sacerdote, o sumo sacerdote, que descia ali a consagração, ele era separado, então descia o óleo sobre a sua cabeça. Nós vamos entender mais um pouquinho isso daí. E que desce até a orla das vestes. Pastor, o que isso significa para mim e para a igreja? Por exemplo, eu ofereço para vocês livro do Êxodo, capítulo de número 30, versículo 25. Por que está falando de um óleo precioso? Porque não é qualquer óleo, não é qualquer azeite. Nós sabemos que o azeite ele tinha funções muito importantes para a consagração de rei, para a consagração de pessoas importantes, para a medicina, para a culinária, para um óleo, um azeite não com uma qualidade tão boa, era usado para poder acender as tochas, porque lá não tinha energia, então era assim usado para isso. Mas no capítulo 30 do livro de Êxodo, versículo 25, diz assim. Vamos ler a partir do versículo 22 para a gente entender todo o contexto. Fala assim: falou mais o Senhor a Moisés dizendo: tu pois, toma para ti das principais especiarias. Das principais o quê? Especiarias. Então é algo precioso, vai vendo. Toma para ti das especiarias. Da mais pura mirra, 500 ciclos. E de canela aromática, a metade, a saber, 250 ciclos. E de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras,
um rim. E disso fará o azeite da santa unção, ou da consagração, ou da separação, é os nossos significados. O perfume composto, era um perfume composto, segundo a obra do perfumista, esse será o azeite da santa unção, e com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios e castiçais, e com os seus utensílios o altar do incenso. Então veja que a preparação ali religiosa tem um óleo, um azeite especial, é precioso. Então, no primeiro momento, o que o salmista está nos ensinando sobre o ter a unidade e sobre ter a comunhão? Que é bom e agradável, mas não para por aí. É bom e agradável que os irmãos vivam em unidade, em união, mas também que a unidade e a fraternidade é como o óleo precioso. Então, a nossa comunidade, ao nosso congregar, ao nosso comungar, o estar junto, precisa ser precioso. A gente precisa dar valor. Porque quando você tem algo precioso, quando é difícil, quando é escasso, quando você se tem algo que é pouquinho, por exemplo, que é o caso da mulher que ungiu Jesus, que ela tinha ali um vaso ali de unguento, ou seja, é a essência que com gotas você faz litros de perfume. Quando você tem algo que é precioso, você dá mais valor. Então o que o salmista está dizendo é o seguinte, que é como óleo precioso. A nossa comunhão precisa ser precioso, precisa dar valor. Eu não posso me conformar com não estar bem com meu irmão, eu preciso fazer as pazes. Eu não posso me conformar com a frieza de não poder congregar, de não estar junto. Eu tenho que estar inconformado de não poder estar congregando. Eu não posso aceitar isso daí calado, ficar quietinho. Precisa ser precioso. E num segundo entendimento, está dizendo o seguinte, que o óleo é derramado na cabeça, vai descendo pelo rosto, passa pela barba, passa ali pela roupagem sacerdotal e desce até a orla. O que isso quer nos ensinar? Da continuidade. Olha que interessante, é uma coisa completa. A nossa comunhão, o estar junto, precisa ser completo, precisa ser inteiro, é de cima a baixo, não pode ter ruptura. O óleo ia descendo, assim deve ser a nossa comunhão, algo inteiro, algo completo, de cima a baixo. Amém, meus irmãos? E os irmãos digam amém em casa. Versículo de número 2 de Salmos 130, versículo 3, perdão. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena as bênçãos e a vida para sempre. Bom, no Monte Hermon tinha ali gelo, tinha ali a neve, que com o calor, quando batia o calor, derretia. E ali nasce, por exemplo, o Rio Jordão, que vem serpenteando todinho ali, passando ali na Palestina, e ali chega até o Mar Morto. Olha que interessante, vem descendo. O sol bate, o gelo derrete, a água vem descendo, ela pega o início do Rio Jordão, e ela vai, até chegar ao Mar Morto. É como o orvalho. A gente precisa entender o contexto, a gente precisa entender, pensar com a cabeça do salmista. Por exemplo, está falando de dois montes: o Monte Hermon e o Monte Sião. Sião era o antigo nome de Jerusalém. São dois montes que não estão um do lado do outro, estão distantes. E a água que escorre, aleluia, a água que sai de um monte, ela desce, ela atravessa e ela liga até o pé do outro monte. Isso significa para mim e para você que nós precisamos estar ligados no mesmo pensar, no mesmo agir. A água escorria lá e vinha descendo, ou seja, se tornando uma coisa só. É como o orvalho, quando bate o vento, vem trazendo e liga uma montanha na outra, um monte na outra. Como isso é possível? É possível por causa da unidade. Então o que o salmista está dizendo é o seguinte, que nós precisamos precisa ser bom e agradável, que os irmãos vivam em unidade e união. E aí é como óleo numa continuidade que vem de cima até abaixo,
E no mesmo sentido, do Monte Hermon até o Monte Sião. E o rio vai unindo, o rio tem o poder de unir uma coisa na outra. Assim deve ser a igreja, e eu encerro. A igreja, ela não deve estar dividida. Uma igreja precisa estar ligada. E essa igreja estará ligada por um só rio de água viva. Aleluia. A igreja vai estar ligada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa fazer parte. Você precisa fazer parte dessa comunidade. Mas pastor, eu estou tão dividido, meu coração está tão dividido. Não pensa assim. Nós podemos ser igreja com você pensando diferente. Você pode dialogar diferente. Desde que não haja heresia. Porque heresia, meu irmão, heresia é heresia. Mas pensar de um jeito diferente. Eu queria essa cor diferente. Amém, aceito. A nossa genuína é democrática. Vamos pela votação. Ganha a maioria. É democrática, 50+1. Então, se não há heresia, vamos conviver junto. Vamos caminhar junto. Existe um só Senhor. Existe um só Deus. São várias tribos, mas é só um Deus. Existem várias denominações, várias igrejas. E se alguma igreja e se uma igreja pensa diferente ou age diferente, desde que não seja heresia, somos irmãos em Cristo. Você é meu irmão, eu sou seu irmão. Existe um só Senhor, é o nosso Deus. Não divide a igreja de Cristo pelos seus pensamentos. Não se isole. Não crie uma bolha em volta de você. Nós fazemos parte de um corpo. E um dia nós estaremos no céu juntos. No céu não há cercadinho. Não há uma placa A, B e C. Existe só uma mesa. E a mesa estará Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele é o cabeça do corpo. Ele é a cabeça da igreja. Você não tem o direito de dividir a igreja. Eu não tenho o direito de causar divisão, escândalo. Nós fazemos parte de uma igreja, e a igreja de Cristo. Jesus Cristo morreu para uma única igreja. Mas eu penso diferente. Você pode pensar diferente. Existem escolas diferentes. Mas eu sou pós. Mas eu sou pré. Podemos caminhar junto. Mas eu sou arminiano. Eu sou calvinista. A Bíblia existe antes desses caras. Podemos ser igreja. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, permaneçam, estejam em união. E que esse óleo que era derramado na cabeça do sacerdote e que ia até a orla, assim possa ser a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida, trazendo unidade, trazendo uma coisa de continuidade. É como o orvalho que era derretido ali no Monte Hermon, ia caminhando até chegar no Mar Morto. E que nós possamos ter essa continuidade, essa unidade. Porque Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 diz assim: ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Nós fazemos parte de uma igreja. Nós somos a noiva. Não existe noivas. É uma única noiva chamada igreja. E o único Senhor chamado Jesus Cristo, o noivo, o dono da igreja. E um dia é um mistério. Um dia isso daí vai se unir. E um dia nós estaremos para sempre com Ele. Então reflita nessa palavra, reflita nessa mensagem. E se você está afastado, se você está distante, se você está esquecendo de um irmão, se você está reclamando que de repente alguém esqueceu de você, manda mensagem, vai atrás, faz uma visita. Não quero ter aglomeração, manda mensagem. Hoje a internet nos aproxima também. Mas faça parte do corpo de Cristo, porque nós fazemos parte do corpo dele. Que Deus abençoe todos vocês em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por essa mensagem, que possamos ter essa unidade. Tá rindo, né, Cris? Às vezes é bater palma? Batem palma aí, elas querem bater palma. Ouça, elas querem bater palma, batem palma aí, glória a Deus. Que bom, Deus me deu essa mensagem no dia de hoje para falar com os irmãos sobre a unidade. Nada que esteja com ruptura, nada que esteja dividido vai prosperar. Coloque isso no seu coração e vamos para frente, porque logo o Senhor Jesus Cristo buscará a sua igreja. Queridos, nesse momento nós vamos ofertar na casa do Senhor. Eu decidi hoje fazer um ofertório aqui, então eu vou orar ao Senhor e eu vou ofertar, e alguns irmãos que estão aqui também vão ofertar. E eu vou te dar uma dica: você que está em casa
e aí é a igreja do Senhor, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está. Então você agora, você pode se levantar, vai até a sua bolsa, até a sua carteira, vai até onde você tem o seu valor guardado, as suas economias, mas ore primeiro, como nós sempre fazemos aqui na igreja. Vamos orar, e que o Senhor possa colocar no seu coração, você que ainda, depois que a igreja parou de se congregar, depois que a gente parou, você ainda não ofertou, não sabe como ofertar, ou você acha que já que não tem culto, não precisa ofertar, você está errado, querido. A conta continua, as coisas estão acontecendo, estamos fazendo muitas coisas na igreja, e isso demanda valores, amém? Então vamos orar e que o Senhor mostre como nós devemos se comportar nesse momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor. Nós pregamos a Tua palavra e falamos sobre unidade, falamos sobre comprometimento, sobre comunhão, Senhor, e como é gostoso poder partilhar daquilo que o Senhor nos deu, que era a economia, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a nossa casa, o trabalho de cada irmão, de cada irmã, a empresa. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, a casa, o celeiro, seja um provedor, Senhor, de cada um, porque o Senhor não deixará faltar o pão de cada dia, Senhor. Nós confiamos plenamente no nosso Senhor Jesus Cristo. E em nome de Jesus Cristo, que agora o Teu Santo Espírito possa mostrar como devemos se comportar agora no momento do ofertório. E meu irmão ou minha irmã que está em casa possa separar o valor para poder, meu Pai, ofertar na Tua casa. Lá na casa deles eles vão guardar esse valor e o Senhor dará uma direção de como fazer para recolher. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, continua abençoando todos. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Oramos agradecidos. Amém. Se você pode, venha contribuir na casa do Senhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos que ficaram aí até o final da live. Ao você que está em casa, estamos com saudade de vocês. Se precisar de alguma coisa, nosso celular está ligado, nosso WhatsApp está ligado, você pode mandar mensagem, ok? E domingo que vem, se assim Deus permitir e eu viver até lá, estaremos juntos para poder pregar a palavra de Deus. Que Deus continue abençoando poderosamente a vida de cada um de vocês. E muito obrigado ao meu irmão Flávio, à minha irmã Eda, à minha irmã Andréia, a minha esposa Cris e também o nosso irmão Fernando, que me ajudaram no dia de hoje. Deus abençoe todos vocês em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce consolação do Espírito Santo permaneça com toda a amada igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. E a igreja de Cristo reunida em casa recebe e confirma essa bênção dizendo: Amém. Deus abençoe todos vocês em Cristo Jesus.